Esse é uma cápsula e nós vamos falar da ação que o Bolsonaro moveu contra o Lula no Juizado Especial Cível lá de Brasília e que foi negada pela juíza. Ela disse que a ação não deveria ser contra Lula, deveria ser contra a União. Só que essa ação contra a União perde o sentido. Vamos entender esse caso aqui, porque muito jornal está dizendo por aí que não, Bolsonaro perdeu a ação contra Lula no caso dos móveis. Só que não está explicando que não foi bem isso. A juíza não olhou o mérito da questão. Ela achou que o tipo de ação estava errado. Deveria ter sido protocolado no Juizado Especial Federal e não no Juizado Especial Cível. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sigelman, Arbusto Touceira Matagal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram do caso dos móveis, né? Quando o Lula e a Dilma e a Janja foram para o Palácio da Alvorada, disseram que Bolsonaro tinha sumido com os móveis e os móveis desapareceram e o Palácio da Alvorada estava tudo destruído e não sei o que lá. Como prova da destruição, tiveram que correr para achar uma rachadinha no sofá de couro, para achar um pedacinho do chão que estava ali com uma rachadura, não sei o que lá. Tinha nada destruído, os móveis estavam todos lá, mas o que a Janja queria, evidentemente, era desculpa para comprar móveis sem licitação. Gastaram milhões de reais em móveis sem licitação, camas caríssimas, sofás caríssimos e não sei o que lá. Ah, não, mas é coisa que vai ficar para o Palácio da Alvorada, vai ficar lá para o patrimônio público. Não, mas já tinha lá, você não precisava ter comprado, já tinha lá, né? Foi realmente a desculpa que eles deram, dizer que Bolsonaro roubou os móveis, Bolsonaro tirou os móveis. Só que depois descobriram que todos os móveis estavam lá exatamente no depósito como a Michelle havia dito que estariam, né? Então isso foi tornado público pela Folha de São Paulo alguns dias atrás, que eles descobriram todos os móveis, mas na verdade mais do que isso, que já se sabia desde setembro do ano passado que os móveis estavam todos lá. O governo Lula ficou caladinho, não falou nada, porque ia ficar feio para eles, né? Desmontou a farsa deles. E na época eu falei, não, isso aí é caso para indenização por calúnia. Afinal, o Lula falou contra Bolsonaro nessa situação, né? Acusou Bolsonaro de um crime. E Bolsonaro entrou com uma ação no Juizado Especial Cível, que é o lugar correto para indenizações de pequena monta, até 40 salários mínimos, né? Eu não sei quanto é que ele pediu na ação dele, mas o que ele colocou ali foi justamente isso, que houve de fato uma calúnia por parte do Lula e que isso ensejaria indenização. E mais do que isso, ele colocou na ação que é uma ação puramente, como é que ele colocou o termo? De aprendizado, para ensinar ao Lula, né, para ele perceber o problema e coisa e tal, ou seja, que o Bolsonaro iria doar todo o recebido dessa ação para uma instituição de caridade, né? Enfim, essa foi a ação que o Bolsonaro entrou. Aí a juíza recusou. Isso aqui, ó, o Juizado Especial Cível do Distrito Federal negou a ação no seguinte termo aqui, ó, a juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva arquivou o processo argumentando que Lula não poderia ser responsabilizado pela ação, já que as declarações aconteceram quando ele ocupava o cargo de presidente da República e estão relacionadas aos móveis vinculados ao Alvorada, ou seja, patrimônio público. Assim, considerando que a suposta prática do ato diz respeito a bens públicos e que essa circunstância atrela a manifestação ao requerido ao exercício do cargo, ou seja, o que ela está dizendo aqui? Não, porque Lula falou isso porque ele achou que tinham roubado mesmo. Então, foi no exercício do cargo, ele fez a acusação no exercício do cargo, o que é um absurdo, né? Porque não? O Lula, se tivesse realmente achado que tinha sido roubado, poderia ter acionado a polícia, né? Roubar os móveis do Palácio da Alvorada é um crime, é roubo, né? O Lula sabia desde o início que esses móveis estavam lá, essa história toda foi armada para justificar a licitação que eles fizeram para comprar móveis novos, né? Mas a juíza falou que não, então não tem a ilegitimidade passiva, ou seja, o Lula não é a parte nisso daí, que o Bolsonaro teria que processar a União por isso, que o Lula falou em nome da União, o que é errado. Não falou em nome da União, ele falou em nome dele como participante político. Evidentemente o caso todo foi com o objetivo de atingir um adversário político, portanto não teve nada a ver com o Estado brasileiro, com a União. A decisão dessa juíza está errada. E daí ela diz que a responsabilidade de eventuais danos causados pelas declarações recai sobre a União e não sobre o Lula pessoalmente.
portanto a ação seria movida contra a União, e nesse caso não é no Juizado Especial Cível, é no Juizado Especial Federal. Então se você tem alguma ação de pequena monta que é contra a União, por exemplo, você entra no Juizado Especial Federal. É muito parecido com o Juizado Especial Cível, é basicamente a mesma coisa, só que eu acho um absurdo esse negócio, não deveria ter isso, né? Deveria ser uma justiça só, mas tem essas coisas na justiça brasileira. Então, deveria ter sido no Juizado Especial Federal e não no Juizado Especial Cível que Bolsonaro deveria ter entrado. Mas aí que tá. Nesse caso, se é para processar a União, aí não faz sentido, porque o que o Bolsonaro quer, como ele deixou claro na inicial, é justamente o efeito pedagógico. É uma medida pedagógica para ensinar o Lula nessa história, e que no final das contas ele pediu ainda que o Lula se retratasse na mesma proporção do dano que realizou, com uma coletiva de imprensa oficial no Palácio da Alvorada e uma retratação perante o veículo de comunicação Globo News e nos canais oficiais de comunicação do governo federal. Ou seja, ele quer que o Lula se retrate e pague a indenização para ser mandada para uma instituição de caridade. Qual foi o truque da juíza? Eu não sei se ela tem alguma ligação política, mas eu achei que isso aqui, a decisão dela está absolutamente errada. De fato, o problema ali é pessoal, não é uma questão de Estado. Ela jogou isso para o Juizado Especial Federal, diz que não, é a União e coisa e tal. Aí perde o sentido, porque Bolsonaro vai processar a União pelo problema. Quem cometeu o erro foi o Lula, né? Em tese, a União tem o direito de regresso contra o Lula, né? Vamos supor, vou explicar um outro caso aqui para você entender o direito de regresso. Um funcionário do ministério tal bate com o carro no seu carro, bateu com o carro do ministério no seu carro. Então, beleza. Quem que você vai processar? Você vai processar o cara? Não, o cara estava trabalhando. Ele era um funcionário do Ministério XYZ. Você processa a União, você entra com a justiça contra a União no Juizado Especial Federal, requerendo o pagamento da indenização contra o seu carro. E quem vai pagar a indenização contra o seu carro é a União. Torce para não pagar com precatório. Aí você consegue receber esse dinheiro e consegue resolver o problema do seu carro desse jeito, né? Só que a União, o governo brasileiro, tem o direito de regresso contra o motorista, ou seja, a União ela pode processar esse motorista, porque esse foi erro dele, por mais que ele fosse um empregado, que ele fosse um funcionário público dirigindo o carro, ele cometeu um erro, ele bateu no carro de outra pessoa. Mas aí é problema da União com esse funcionário, ela que vai processar. Então, em tese, o Bolsonaro poderia processar a União para a União processar o Lula para receber essa indenização de volta. Mas você sabe que a União não vai processar o Lula, porque o Lula é o presidente da República. É o cara que está no topo lá da parada, enfim. Essa ação perde o sentido se for contra a União. A jogada da juíza foi justamente fazer isso, jogar a coisa para a União para matar a coisa, matar a pretensão, né? Ou seja, a decisão dela não foi uma decisão no mérito, mas foi uma forma mesmo de abafar a pretensão do Bolsonaro nessa ação. O Bolsonaro disse que vai recorrer. Vai chegar na segunda instância, os tribunais, os juizados especiais cíveis, têm as chamadas turmas recursais, que são a espécie da segunda instância do juizado especial cível. Em tese, dali você ainda pode ir para o STJ e pode ir para o STF também. Então, isso pode subir bastante coisa, né? Vamos ver para que lado que vai isso daqui. Eu acho uma pena. Eu acho que a justiça perdeu uma oportunidade de fazer uma ação muito positiva aí, de analisar esse caso em detalhe. Sim, o problema é o Lula enquanto pessoa física. Em momento algum ele estava agindo como presidente da República, ele estava agindo ali realmente como pessoa física, como político, tentando jogar lama no adversário político dele, né? Então, nenhuma dúvida que essa ação é cabível no Juizado Especial Cível mesmo. Enfim, vamos ver o que acontece aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.